Abençoados. Melhor dia, melhor domingo, melhor semana, dia que Deus mesmo nos preparou. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra. A Igreja de Cristo está aqui reunida, juntamente com você que está aí do outro lado. Uma saudação a todos os nossos colaboradores, a você que ama essa palavra e a você que está nos vendo, nos ouvindo pela primeira vez. Saiba que o Evangelho diz que você é santo, perfeito, com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo lá na cruz. Não foi o meu sacrifício, não foi a minha oração, não foi você que foi no monte, não foi você que fez um jejum, mas foi Cristo mesmo que morreu naquela cruz e te fez perfeito para sempre. E nessa manhã, aqui no Rio de Janeiro, são 10 horas da manhã, não é isso? Nessa manhã, eu gostaria aqui de mandar uma saudação a todos os nossos colaboradores. Ontem à noite eu tive o prazer, a oportunidade, a honra, me senti honrado em participar de uma live juntamente com um abençoado muito especial nesse reino, que é o abençoado Orlando Alves, o qual aqui eu mando um abraço, um abençoado que tem aí falado dessa palavra com muita excelência, o qual eu empresto o meu ouvido para ouvi-lo falar, porque ele fala de acordo com o apóstolo Paulo, em linha com o Evangelho da Graça. E também recomendo você, se você quiser ouvir palavras do céu, palavras do Evangelho, pode emprestar o seu ouvido a esse abençoado. Abençoado, um abraço para ti, orgulhoso de ti. E também, abençoados, nessa manhã nós gostaríamos aqui de mandar um abraço, uma saudação, os parabéns a duas abençoadas que fazem parte desse reino, que são filhas do nosso Pai, nossas irmãs em Cristo, que hoje estão fazendo aniversário na carne, isso nós chamamos de aniversário, porque o Evangelho diz que nós participamos de carne e sangue, e essa participação teve um início. E quando nós completamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós chamamos esse dia de aniversário. E hoje eu gostaria aqui de mandar os nossos parabéns aqui da igreja que se reúne aqui no Parque Paulista, em Santa Cruz da Serra, para a abençoada Ana Maria Nunes, lá de Brasília. Abençoada, receba aí o nosso abraço, receba aí o nosso carinho, saiba que você é uma abençoada com todas as bênçãos. E também da mesma maneira, uma outra abençoada lá de Eunápolis, eu penso que seja de Goiás ou Goiânia, por ali, a abençoada Rita Pires, que também está fazendo aniversário hoje. Abençoados, da mesma maneira, você é uma abençoada com todas as bênçãos e o teu nome está escrito no livro da vida, e sempre, diz o Evangelho, sempre serás conduzida em triunfo por Deus mesmo. Abençoados com todas as bênçãos. E nessa manhã eu gostaria também de incentivar você a compartilhar as mensagens. Por qual motivo? Por qual razão? O Evangelho diz que o entendimento, a fé, vem pelo ouvir. E você compartilhando as mensagens, você vai trazer a oportunidade de outras pessoas ouvirem essa palavra. Eu digo, se te fez bem, se te fez feliz, se mudou o seu modo de pensar, porque eu não posso passar para alguém aquilo que eu não acho que seja bom para mim, mas essa palavra ela nos salvou. Então eu incentivo você a compartilhar essa mensagem com teus amigos, com teus parentes, com teus grupos, para que a palavra corra e seja glorificada. E da mesma maneira, também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso grupo lá no YouTube, porque da mesma maneira que no Facebook a palavra está correndo, também temos uma necessidade, um desejo que essa palavra também corra com a mesma velocidade lá no canal do YouTube. Então é necessário que você se inscreva lá. Se você quiser participar, para nós será um prazer, para nós será uma honra. Abençoados com todas as bênçãos. Vamos aqui então dar início ao assunto que nos trouxe aqui, que Deus mesmo colocou aqui na nossa mente, e gostaríamos de falar mais uma vez, que falamos sempre, não que Deus tenha me revelado nada, não, isso aqui está escrito, nós ouvimos através de alguém, Deus mesmo iluminou os nossos olhos, e nós aqui estamos
falando dessa palavra. E também gostaria que você entendesse, ficasse bem claro, que nós não somos pastores e haja vista que a Igreja de Cristo, ela tem um pastor. Se você não o conhece, eu gostaria de te apresentar um pastor. Tem um pastor, um presidente, um dono, um senhor, um faz tudo, que se chama Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o nosso pastor, a quem nós devemos honra e glória. Então, o que Ele colocou no nosso coração, na nossa mente, para falar aos santos hoje, e Ele já falou ao meu coração nesse assunto, por isso que eu vou repetir, tem um tema: é preciso tapar-lhes a boca. Veja bem, em algumas versões, em algumas Bíblias, eu tenho outras Bíblias que diz: é necessário tapar-lhes a boca. Em outra diz: convém que lhe tapes a boca. Uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, até bem forte, não é isso? Para você mandar alguém tapar a boca, querer tapar a boca de alguém, vocês têm que estar guardado da verdade, vocês têm que estar guardado da certeza, da convicção daquilo que você está falando. O apóstolo Paulo, ele escreveu a Tito dando essa recomendação sobre os pastores, sobre os bispos, sobre os presbíteros e principalmente sobre alguns que se chamavam de apóstolos, homens influentes. Isso aí não foi para qualquer um, homens respeitados, homens que tinham assim, eram bem vistos, bem quistos, eram ovacionados, eram tratados com respeito. E o apóstolo Paulo diz para Tito: é preciso tapar-lhes a boca. Olha que coisa forte, porque essas pessoas são homens que estavam ensinando nas igrejas. Olha, é necessário tapar-lhes a boca, ensinando o quê? Com uma doutrina diferente do apóstolo Paulo. É necessário, é preciso tapar-lhes a boca. Vamos ler aqui, onde que Paulo fez essa recomendação, Tito, no capítulo 1, uma recomendação bem forte, que tomou vida, tomou fôlego e veio até os dias de hoje. Por isso que nós vamos falar desse assunto. É preciso, é necessário, convém que lhe tape a boca. Tito capítulo 1, vamos ler aqui 3 versos, versos 9, verso 10 e o verso 11. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote, porque nós vamos falar coisas aqui tremendas, coisas fortes. Não estamos aqui para atacar a moral de ninguém, a vida pessoal de ninguém. Vamos falar a respeito da doutrina, porque esses homens que o apóstolo Paulo se refere, eles estavam trazendo uma doutrina errada para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo falou isso. E da mesma maneira nós vamos falar quanto à doutrina. Não cabe aqui nada pessoal. E aliás, não temos nada pessoal contra ninguém, porque o Evangelho diz que a nossa luta, a nossa pregação não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra essa doutrina errada que está aí no mundo. Então vamos ler aqui, anote aí por favor, Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim, retendo firme, crendo, sem dúvida, crendo, a fiel palavra. Por que Paulo disse para Tito a fiel palavra? Porque existia uma outra palavra que não era fiel, que não era digna de ser confiada. Por isso que ele falou, retenha bem, creia na fiel palavra, que é conforme, que é igual à doutrina que ele pregava, o evangelho da incircuncisão, para que seja poderoso. Olha, você quer ser poderoso no evangelho da graça? Então retenha firme o evangelho da graça, poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque tudo que nós falamos, nós mostramos que está escrito. Nós daqui não falamos, não, porque o Senhor me revelou nessa madrugada, porque eu estava... Não, abençoados, tudo que nós falamos aqui está escrito. Quando nós falamos que somos abençoados, é porque está escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que nós que nascemos depois da cruz e somos da fé, somos abençoados juntamente com o crente Abraão. Nós mostramos o escrito, aqui não é uma opinião, não é uma sugestão, não foi uma visão que Deus nos deu, isso aqui é uma revelação do Evangelho. E o versículo 10, por quê?
Porque há muitos, olha só, olha que categoria de pessoas que o apóstolo Paulo escreve aqui para Tito. Porque há muitos desordenados, alguma versão diz insubordinado. Sabe o que é uma pessoa desordenada? Que não consegue colocar ordem em nada, é tudo de qualquer maneira, não respeita nada. Insubordinado, não recebe autoridade, ele é sempre o dono da verdade, é uma pessoa insubordinada. E mais, faladores, ele não ouve. O Evangelho diz que a fé é pelo ouvir, mas existem muitos faladores que não querem ouvir, só quer falar, e você não é para falar, é para ouvir. E diz mais, vãos e enganadores, pessoas que estão aí a enganar com uma doutrina. É desses que o apóstolo Paulo está falando, principalmente aqui, abençoado, aqui é que está a bomba, aqui é que está o segredo, a revolta, que a palavra. Por que Paulo escreveu para Tito uma carta tão forte, tão pesada? Principalmente os da circuncisão, principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés, principalmente aqueles que estão depois da cruz e continuam com as tradições da lei. E no versículo 11 diz assim, aos quais... Quem são esses aos quais, no plural? São esses os insubordinados, os desordenados, os faladores vãos, os enganadores, aos quais convém, é necessário, precisa-se o quê? Tapar a boca. É necessário tapar a boca. Homens, olha que não é demônio, não é o diabo, são homens. Diz o apóstolo Paulo, não é o espírito que baixou ali no terreiro da mamãe não sei das quantas, não abençoados, são homens que transtornam casas inteiras, mentes inteiras. Homens, de que maneira? Ensinando. E se está ensinando, é lógico que é uma doutrina. Estão ensinando uma doutrina que transtorna mentes inteiras, ensinando o que não convém. Vamos então ver aqui. Se estão ensinando o que não convém, e esses são o da circuncisão, então o apóstolo Paulo está dizendo para Tito que ensinar a circuncisão, ensinar a lei de Moisés, não convém, porque transtorna mentes inteiras. Ensinando o que não convém por torpe ganância. Por torpe ganância. Abençoados, olha que coisa tremenda, que coisa forte está aqui falando o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, aquele que Deus mesmo pegou aqui nesse reino e levou até o paraíso, e ali explicou para Paulo os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E que fique claro, que fique bem explicado, Paulo foi o único que foi ao paraíso, foi ao terceiro céu e recebeu essa revelação. Somente o apóstolo Paulo. Todos os mistérios foram explicados ao apóstolo Paulo, foram revelados ao apóstolo Paulo. Então, de que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quem são esses? Porque ele diz aqui, principalmente os da circuncisão. Veja, vamos ler aqui de novo o verso 10, é um negócio tão sério que temos que ler outras vezes. Porque há muitos, não são poucos, muitos desordenados, insubordinados, faladores vãos e enganadores, e principalmente os da circuncisão. Então, diz o apóstolo Paulo a Tito que a esses insubordinados, desordenados, faladores vãos, enganadores, esses da circuncisão, é necessário tapar-lhe a boca. Então, abençoados, há uma necessidade de se saber quem são esses da circuncisão, porque ele diz aqui no verso 11 que são homens, não são espíritos, não é o demônio, não é o diabo que ressuscitou, não é o tranca-rua, não é o Exu Caveira e esses demônios aí que existem aí na religião. Não, ele diz que são homens que transtornam casas inteiras, mentes inteiras. Então há necessidade de você saber quem são esses homens da circuncisão. Vamos ver aqui no Evangelho, que Gálatas capítulo 2, você vai saber quem é esse, anote aí por favor, versículo 7 e versículo
8. Abra sua Bíblia aí, por favor. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Gálatas: antes, pelo contrário, quando viram, esses que viram, ele está falando de Pedro, Tiago e João. Depois você lê aqui todo o contexto, porque é um capítulo muito grande, você vai entender que ele está falando, antes pelo contrário, quando viram Pedro, Tiago e João, que o evangelho da incircuncisão, olha, não circuncisão, me estava confiado a Paulo. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, foi confiado unicamente ao apóstolo Paulo, como a Pedro. Aqui que começa a desvendar o mistério, como a Pedro, o da circuncisão. O que foi que o apóstolo Paulo disse lá para Tito, no capítulo 1, no versículo 10? Principalmente os da circuncisão. E quem era o responsável, quem era o apóstolo do evangelho da circuncisão? Pedro, juntamente com Tiago e João. Então diz o apóstolo Paulo a Tito: é necessário tapar a boca desses. E que evangelho da circuncisão? É lei de Moisés, abençoados. Quando nós aqui falamos evangelho da circuncisão, nós estamos falando da lei de Moisés. Quando falamos evangelho da incircuncisão, estamos falando da graça de Deus. Então fica uma pergunta. Vamos aqui a uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo disse que não se pode mais pregar o evangelho da circuncisão? Por quê? Por que está causando tanto transtorno? Por que o evangelho de Pedro, esse evangelho está causando transtorno? E diz mais, quem prega é insubordinado, disse o apóstolo Paulo a Tito. Quem prega o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei de Moisés, é insubordinado, falador, vão e é um enganador, disse o apóstolo Paulo a Tito. Se você está pregando o evangelho da lei de Moisés, você é um enganador. Por que ele disse isso? Romanos capítulo 10, veja aí, vamos mostrar aqui, Romanos capítulo 10, por que o apóstolo Paulo disse que não se pode pregar o evangelho da lei de Moisés? 10, no versículo 4, diz assim, por quê? Porque o fim da lei, o fim da circuncisão, o fim da lei de Moisés é o quê? É Cristo. Ele está dizendo que a lei de Moisés teve um fim. E se teve um fim, não se pode mais pregar esse evangelho, porque acabou, terminou a lei de Moisés ali na cruz e para frente foi estabelecido o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, o fim da circuncisão, o fim da lei de Moisés, para a justiça de todo aquele que crê. Se você continuar pregando a lei de Moisés, diz o apóstolo Paulo a Tito, e nós falamos aqui para você, você é um enganador, você é um falador vão, você é um insubordinado, não está se submetendo ao evangelho da graça de Deus. Se você prega a lei de Moisés, se você não prega, você não está qualificado, não cabe dentro dessa qualificação. Então, diz o evangelho, e é bom você entender que nós falamos aqui evangelho, é de Romanos a Hebreus, o evangelho da incircuncisão, diz que é preciso tapar a boca dessa doutrina, que já teve fim. A doutrina já teve fim. Volte lá, Tito, no capítulo 1, no versículo 11, que nós lemos, vamos ler de novo. Transtornam casas inteiras, transtornam mentes inteiras. Haja visto, a religião são pessoas medrosas, pessoas que não têm certeza de nada. E aí, meu irmão, você é salvo mesmo? Meu irmão, né? Vamos ver, né? Um dia estou salvo, outro dia estou me esforçando, né? E o diabo está furioso, porque estão com a mente transtornadas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, transtornam mentes inteiras, não tem convicção de nada, ensinando o que não convém. A lei de Moisés não nos convém. Aliás, nós que somos gentios, essa lei não foi dada para nós em época nenhuma. E se por acaso tivesse sido dada a nós, como foi dada lá para os judeus, nós já lemos aqui, vamos repetir: o fim da lei
é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa lei já terminou, não existe mais. E diz mais aqui em Tito 11, pregando, ensinando, por quê? Por torpe ganância. Quando se fala em ganância, quando alguém diz para você que aquela pessoa é muito gananciosa, o que é que você lembra? Dinheiro, não é isso? A ganância, a pessoa tem uma ganância, tudo para ela é dinheiro. Isso lembra o que mais? E dinheiro dentro da religião? O que que lembra dinheiro dentro da religião? Lembra dízimos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que pregam ensinando por torpe ganância. E aonde é que estava o dízimo? Aonde que tinha dízimo antes da cruz? Na lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 7, vamos mostrar aqui no escrito que a lei de Moisés, aqui o dízimo fazia parte da lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz assim: e os que, dentre os filhos de Levi era uma tribo, lá das 12 tribos de Israel, recebem o sacerdote, tem ordem, eles receberam uma ordem, dada por Deus, segundo a lei. Olha, a ordem foi dada segundo a lei. E que ordem foi essa? De tomar. Não é de pedir, não é de esperar, não, é de tomar o dízimo do povo. Isso, o dízimo era uma lei que Deus colocou dentro da lei de Moisés. Uma ordem, era obrigado a fazer como era toda a lei de Moisés. E nós acabamos de ler aqui que o fim da lei é Cristo. Então, se a lei terminou, por que ainda cobram dízimo? Diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 11, pregando, ensinando por torpe ganância. Torpe ganância, por causa do dinheiro, querem dinheiro. Você pode chegar num desses lugares chamados igrejas evangélicas, tem conversa para tudo. Olha, o batismo, vamos conversar aqui sobre o batismo, vamos conversar sobre a ceia, sobre o jejum, mas sobre o dízimo não tem conversa, não há negócio. Por quê? Torpe ganância. Continuam com a lei de Moisés por pura ganância. Lembra de Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e parará e pororó. Não dizem que esse livro foi escrito lá para o povo de Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 1, uma sentença contra o povo, mas por causa da ganância, na hora do recolhimento lá do famigerado dízimo, só lê Malaquias 3:10. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Tito, é necessário tapar a boca dessa doutrina, porque estão roubando a igreja. Eles dizem que é o contrário, se você não der o dízimo, o ladrão é você, mas o evangelho nos revela que ladrão é quem toma o dízimo, porque essa doutrina já acabou. Alguns até misturam a lei e a graça para não perder o dízimo. Tira lá o batismo, né? Tira lá a ceia, mas o dízimo, alguns até mudam o nome. Não, aqui não tem dízimo não, mas você tem que trazer o... Estão em graça, dizem que estão em graça, com batismo, com ceia, com jejum, mas o dízimo permanece. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que é por graça. De outra maneira, tem que tapar a boca. Se tiver outra maneira, você é digno que tampe a sua boca, porque é preciso tapar-lhes a boca, é preciso calar essa doutrina. Então, abençoados, Igreja do Senhor Jesus, depois da cruz, a circuncisão não é mais verdade. A circuncisão, a lei de Moisés, quando nós falamos aqui que é uma mentira, nós estamos aqui falando que a lei acabou. E se a lei acabou, como é que você vai pregar a lei dentro da igreja? Você está pregando uma mentira. É como se hoje o nosso querido e amado presidente Bolsonaro quisesse governar o Brasil com a lei lá do tempo de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Ele estaria governando o Brasil com a mentira, porque aquele modelo de governo acabou quando a república foi estabelecida.
Da mesma maneira está a religião. Quando estão pregando a lei de Moisés hoje, estão pregando a mentira, porque essa forma de governo de Deus acabou na cruz, quando a graça de Deus foi estabelecida. Acabou a lei, não tem esse negócio, você não pode trazer a lei para cá, você está se envolvendo com a mentira. E Paulo diz, é necessário tapar-lhes a boca. Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui, depois da cruz a circuncisão não é mais a verdade, diz aqui no versículo 14, olha, mas quando vi, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo falando a respeito desses três personagens, Pedro, Tiago e João, mas quando vi que não andavam, veja que está no plural, não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, aí cabe sempre aquela pergunta, não é isso? Se não estão na verdade, onde que eles estão? Existe uma outra opção além da mentira? Se não está na verdade, abençoados, com certeza está na mentira. Disse a Pedro, olha o que disse o apóstolo Paulo a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu? Não pode, abençoados, acabou. Os apóstolos não andavam bem, eles ensinavam a lei de Moisés. Por isso que Paulo disse para Tito, tem que tapar a boca dessa doutrina, tem que tapar a boca desses homens. E bem, é verdade, você que está me ouvindo, talvez aqui há pouco tempo, até alguns, eu conversei com alguns, que me dizem o seguinte: esses homens, Pedro, Tiago e João, esses homens, escreveram coisas em linha com a graça. Escreveram. Paulo disse aqui, que não andam conforme a verdade do Evangelho. Não é isso? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas lá em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler aqui, segunda carta que Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 2, no versículo 2, olha o que ele diz a respeito desses três. Que não, falando para a igreja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Porque uma carta, ela muda o entendimento de uma pessoa no que está escrito. Nem vos perturbeis, quer por espírito, comportamento, quer por palavra, quer por epístola, por uma carta, como se fosse de nós, mas não sendo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, o apóstolo Paulo diz que você não deve se levar pelas cartas de Pedro, Tiago e João, mesmo que eles tenham falado que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E, abençoados, se não está de acordo com Paulo, não é evangelho. Mas eles concordaram, esses abençoados, Pedro, Tiago e João, eles concordaram com a morte de Paulo. Quando Paulo estava lá e perdeu a cabeça, esses homens, lembra daqueles abençoados que disseram assim: não comeremos nada por 40 dias até que ele morra. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler lá, for pesquisar, você vai descobrir que esses homens, Pedro, Tiago e João, concordaram com essa proposta aí. Eles não foram eles que chegaram lá e passaram lá, puxaram um gatilho, não, mas concordaram com essa reunião. E veja bem, se você repete o que eles escreveram, Pedro, Tiago e João, você vai estar dando voz ao que o Evangelho diz, que é preciso tapar a boca. E veja bem, Pedro não é o fundamento da igreja, como diz a religião. Quando uma certa vez Jesus chegou na frente de Pedro e falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra era Cristo, lá o Espírito que estava ali, o próprio Deus, não é Pedro. A religião diz que Pedro é o fundamento. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que o fundamento da igreja é Cristo ressuscitado. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é ninguém, é Cristo ressuscitado. E Tiago, quando escreveu, ele escreveu para os judeus.
Você lê lá no primeiro versículo dessa carta, capítulo 1, versículo 1, vai ver que Tiago escreveu para as 12 tribos, não para nós que estamos gentios. E João? João, o discípulo do amor. João amava era Jesus de Nazaré. Ele não amou ao Cristo ressuscitado, ele amava Jesus de Nazaré, e o nosso Cristo é o ressuscitado. Não temos nada a ver com João. Então, se você repetir o que esses homens falaram, você vai estar dando voz a isso que Paulo disse, ó, tem que tapar a boca dessa doutrina. 2 Timóteo, volte a 2 Timóteo, no capítulo 1. Vamos ver aqui o que é doutrina, no capítulo 1, versículo 13. Olha só, para você que gosta de falar, de repetir o que Pedro, Tiago e João falaram. 1,13. 2 Timóteo, não é a primeira. 2 Timóteo 1,13 diz assim, ó: conserva, disse para Timóteo, conserva o modelo. O Evangelho da Graça tem um modelo. E ele disse, conserva o modelo das santas palavras, que de mim, disse Paulo, de mim ouviste, tens ouvido. Não que vocês ouviram de Pedro, porque Pedro estava falando, não que vocês ouviram de Tiago, não que vocês ouviram de João, mas o que ouviram de mim, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. O que há em Cristo Jesus. Então aqui fica uma pergunta: como fazer isso? Não é isso? Porque Paulo, ele que deixou uma ordem, talvez na boca de Paulo foi um pedido, né? Mas no nosso ouvido, aqui no nosso espírito, isso é uma ordem. Como fazer isso? Tapar a boca dessa doutrina que já está aí, ó, há mais de 2000 anos. Nós temos visto essa doutrina da circuncisão que está andando aí, ó, há mais de 2000 anos. Como que nós vamos tapar a boca desses homens? 2 Coríntios, vamos aqui que o Evangelho responde, não é isso? 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 8, você vai saber agora exatamente o que você tem que fazer para seguir essa orientação do apóstolo Paulo, que é tapar a boca dessa doutrina. 13:8 diz assim, ó: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos falar a verdade do Evangelho da circuncisão. É só isso que nós temos que fazer. Você não precisa estar brigando com ninguém, você não precisa ficando de mal com ninguém, deixando de falar com os abençoados. Não. O nosso papel para tapar a boca dessa religião, dessa doutrina, é falar a verdade. Um exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, como é que nós temos que fazer. Abençoados com todas as bênçãos. Porque a religião me ensinou, eu fui educado pelos meus avós, desde que nasci, desde o colo, que para falar, Deus te abençoe, que Deus vai te abençoar. E isso é mentira. O meu avô, a minha vovó, me ensinaram errado, porque eles aprenderam errado. Essa doutrina está errada, é mentira, porque Deus não vai te abençoar. Está escrito no Evangelho, diz que Ele já nos abençoou. Efésios, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, o qual nos abençoou. Não é que Ele vai abençoar, Ele já te abençoou. E de que maneira? Com todas as bênçãos. Não te resta nada abençoado. No teu espírito aqui, você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. No espírito, nos lugares celestiais em Cristo. Então, como é que nós vamos tapar a boca dessa doutrina que diz que Deus vai te abençoar? Diga, eu sou um abençoado, você é um abençoado, porque está escrito. Isso aqui não é uma nova doutrina que nós aqui estamos inventando, não é uma coisa que nós achamos bonito, não. Isso é a verdade do Evangelho. Está escrito que você não é que Deus vai te abençoar, não, abençoado. Ele já te abençoou. Essa é a verdade do Evangelho. Deus te abençoe é uma mentira da lei de Moisés que parou na cruz, acabou. Parou. É necessário tapar a boca dessa doutrina que diz que Deus vai te abençoar. Deus já te abençoou. A doutrina da graça, ela tem um modelo.
ela tem um modelo que está nas cartas do apóstolo Paulo. Por isso que nós lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Quem foi que escreveu essa carta para a igreja de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo. Isso aqui é o modelo de doutrina. Deus já te abençoou. Lá em 1 Timóteo, vamos lá, nosso tempo está terminando. 1 Timóteo, no capítulo 6, diz assim, no versículo 3, diz assim, se alguém, veja bem, vamos repetir, por que temos que tapar a boca dessa doutrina, desses homens que estão aí pregando essa mentira da lei de Moisés? Versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina. Por que o apóstolo Paulo diz outra doutrina? Porque a nossa doutrina, abençoados, nós que nascemos depois da cruz de Cristo, é a doutrina da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. É isto? Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a nossa doutrina. Então diz o apóstolo Paulo, se alguém pregar uma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, se não se conforma com a graça, se não entende, se não quer receber que é um abençoado, que é um santo, que é um perfeito, que o nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e que nós somos predestinados por Deus, esse, diz o apóstolo Paulo aqui, esse não sabe nada. Diz mais, e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o amor, esse diz no versículo 4, é soberbo, é uma pessoa soberba, e mais, não sabe nada, nada sabe. Aquele pastor poderoso lá, que você deu ouvido por tantos anos, que falava, Deus te abençoe, passe aqui à frente, vou colocar a minha mão na sua cabeça e você vai receber o Espírito de Deus, eu vou colocar a mão na sua cabeça e você vai ser curado, eu vou passar um óleo em você e o Espírito de Deus vai habitar em você. Diz o Evangelho, nada sabe, é soberbo. Por que ele é soberbo? Ele pensa que é melhor do que você, porque se vai colocar a mão na sua cabeça, ele tem uma autoridade maior do que a sua. E diz o Evangelho que o mesmo Espírito que está naquele pastor é exatamente o mesmo que está em você. O preço que Cristo pagou por você, o sangue que Ele derramou por você, é exatamente o mesmo que Ele derramou por mim. Estamos todos na mesma medida perante Deus. Não existe soberba, abençoados. Se pregar uma outra doutrina, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. Quer ver um delírio da religião? Dá licença que eu vou te mostrar um delírio da religião. Vamos orar por você. Agora beba água. Isso é um delírio da religião, dizendo que esta água vai te abençoar. O Evangelho é bem claro, não é por vista. Fé, o que é? É a certeza daquilo que não se vê. Não precisa ver o copo d'água, você tem que crer aí na sua mente. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E veja mais, abençoados, no versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento. Todos eles. O Brasil briga aí por causa de uma corrupção na política, não é isso? É vista por todos aí na televisão, nos meios, nas mídias aí. A corrupção está assim demais no Brasil, mas é uma corrupção financeira. Essa aqui que o apóstolo Paulo fala, homens corruptos de entendimento, é pior do que essa financeira. Porque se esses homens que estão aí na política não fossem corruptos na mente, a corrupção financeira ela não aconteceria. De maneira nenhuma. E diz mais, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E olha o que diz no finalzinho do versículo 5, o conselho do apóstolo Paulo para esses homens que colocam a mão na sua cabeça e diz que Deus vai te abençoar, para esses homens que te levam para as águas para te batizar quando Cristo já te batizou lá na cruz. O que diz o apóstolo Paulo a respeito desses homens? Apartai-te deles, se afasta desses homens. O conselho, a recomendação do apóstolo Paulo, se afaste desses, porque não serve, porque estão com uma doutrina diferente. Aparta-te quanto à doutrina, esquece,
Esqueça essa doutrina que eles estão pregando, porque é uma doutrina que já terminou na cruz, acabou ali. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que é para deixar essa doutrina, imposição de mãos, fé em Deus, doutrina de batismo, é para deixar. Podemos até andar junto dessas pessoas quanto a outro assunto. Diz o apóstolo Paulo, vamos conversar aqui de futebol, vamos conversar de futebol, vamos conversar da situação financeira, vamos conversar de qualquer coisa, menos quanto à doutrina, não tem união. Diz o apóstolo Paulo, é inegociável, não tem negócio quanto à doutrina, porque a nossa doutrina é da incircuncisão. Quanto à doutrina da circuncisão, diz o apóstolo Paulo, é necessário tapar-lhes a boca. Por quê? Porque é uma doutrina falsa, abençoados, uma doutrina falsa. Veja em Gálatas, volte mais uma vez a carta que Paulo escreveu à igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 4 e o versículo 5, por que nós temos que nos afastar desses? Diz assim, e isto, se afastar dessa doutrina, e isto por causa dos falsos irmãos. E veja bem, são falsos, porque o Evangelho diz que são falsos, mas são irmãos, irmãos em Cristo, mas são falsos. Então, que se tinham intrometido e secretamente entrando a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. E qual é a verdade do Evangelho? Incircuncisão no Espírito, essa é a verdade do Evangelho. E o batismo na morte de Cristo, justificados, o pecado já foi tirado, essa é a verdade de Cristo. Fora disso, é falso, é mentira, é por fé, não andamos por obras. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que nós andamos por fé e não por vista, somos do ressuscitado. Esta é a verdade do Evangelho. Essa doutrina falsa que está aí, diz que nós pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou. Jesus de Nazaré foi o corpo que Deus usou para matar a lei e nos separar da lei, nos colocou na graça de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, essa é a verdade do Evangelho, com uma só oferta, fora disso é mentira. Com uma só oferta, o próprio Cristo, o próprio Deus, se vestiu num corpo de carne e nos fez perfeito para sempre, quando Ele ali morreu e ressuscitou. Foi a oferta dEle, o sacrifício dEle. Fora disso, abençoados, é mentira, tem que tapar-lhe a boca. Diz o apóstolo Paulo, é preciso, é necessário, convém tapar-lhes a boca. E nós entendemos, não é isso? Que não é uma tarefa fácil tapar a boca desse. O apóstolo Paulo, ele não conseguiu esse serviço. Paulo disse, depois da minha partida, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos vorazes e homens maus e perversos. Está lá em Atos 20, versículo 29 e versículo 30, e esses lobos, esses homens maus e perversos, estão aí, até hoje, estão por aí até hoje, e mais, esses homens maus e perversos, que o apóstolo Paulo disse que entrariam na igreja, estão hoje com respaldo dos apóstolos de Jesus de Nazaré, estão aí juntos. Esses homens maus e perversos estão pregando o que ensinavam os apóstolos de Jesus de Nazaré. E eles são donos de emissoras de rádio, são donos de emissoras de televisão, jornais, têm grandes catedrais, mas o que eles pregam? O que eles ensinam? Predestinação seria uma covardia de Deus. Uma certa vez eu fui convidado a assistir uma reunião dentro de uma grande catedral, um lugar luxuoso, um lugar muito bonito, com ar-condicionado central, aquela porta que quando você chega, ela abre igual a porta lá do aeroporto, uma coisa maravilhosa. Me deram lá um cafezinho muito gostoso para beber, fui muito bem tratado. Aí quando chegou a hora da pregação, o reverendo lá, chamado apóstolo Joaquim das Contas, lá, né? Ele pegou o microfone e Malaquias, me lembrou agora que o meu irmão abençoado, o apóstolo Malaquias,
a primeira coisa que ele falou, com 2 minutos, com o microfone na mão, ele disse que predestinação seria uma covardia de Deus. Seria uma covardia de Deus. Deus não iria escolher um para a salvação e outro para a perdição. O Evangelho diz, Efésios capítulo 1, versículo 4, que predestinação foi um ato de amor de Deus. Deus te predestinou, abençoado, não porque ele foi covarde lá com o outro, não, ele é Deus. Deus não precisa da tua opinião para nada, nem para você, nem para o outro. Ele te escolheu porque ele quis escolher. Predestinação é um ato de amor de Deus. Eu sei que é muito difícil fazer esse serviço. Nós já estamos aqui, não sei quantos anos aqui falando a respeito dessa sã doutrina, falando a respeito do apóstolo Paulo. Muitos têm se salvado, muitos têm recebido, mas muitos ainda continuam lá na religião devido à força que tem esses lobos, a força que tem esses homens maus e perversos que corrompem o pensamento, como diz aí o apóstolo Paulo, que disse a Tito, transtornam mentes inteiras, e para tirar o transtorno de uma mente leva tempo. Por isso que o Paulo diz lá, escrevendo a Coríntios, que é de glória em glória. Leva tempo, isso não acontece de um dia para o outro, não é isso? Não é que deixe de ser filho, você vai sempre ser um filho, mas com a mente transtornada. E para tirar esse transtorno da sua mente, somente com o Evangelho da Graça, fazendo o que diz o apóstolo Paulo, é preciso tapar-lhes a boca, é necessário tapar a boca desses lobos, é necessário tapar a boca desses homens maus e perversos que estão aí com essa doutrina mentirosa. É mentira a doutrina que é pregada nesses lugares chamada igreja evangélica, em todas as religiões. É diferente da graça de Deus que traz a lei de Moisés. Não é verdade. E se não é verdade, o que é? Existe uma terceira opção além da verdade ou da mentira? Ou você está na verdade ou você está na mentira. Não tem. Não existe uma terceira opção, não existe, não. Pelo menos eu não conheço, dentro do nosso vocabulário português, uma terceira opção. E nós aqui estamos na verdade, porque a verdade é o evangelho da incircuncisão. Existe muitas pessoas, muitos homens aí na internet pregando a respeito do Evangelho, da Bíblia, não é isso? E muitos dizem, eu ouvi um abençoado falando essa semana, que a verdade cada um tem a sua, a verdade cada um torce, faz do jeito que quer. Não, abençoado, nada disso, a verdade é uma só. E qual é a verdade? O Evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele escrevendo essa carta que é aos Gálatas, no capítulo 1, vamos ler aqui mais uma vez, no versículo 8, diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, fale diferente do evangelho que ele anunciou, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. Maldito, abençoado. Diferente de Romanos e Hebreus, diferente do Evangelho da Graça, é maldição, porque era um pacto de maldição e morte. O Evangelho lá da lei, nós muitas das vezes que procuramos palavras mais amenas, palavras mais doces para falar, mas não tem como, abençoados. O evangelho da lei é o evangelho de maldição e morte. Se você se meter nesse evangelho, pregar esse evangelho, você está pregando um evangelho anátema, de maldição. O nosso evangelho, a nossa verdade, está de Romanos a Hebreus, o evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo. O último versículo que nós vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, olha que coisa tremenda, somente o apóstolo Paulo teria coragem de escrever isso aqui que ele escreveu. Somente, homem nenhum seria capaz de escrever isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, sede meus imitadores. Quem foi que escreveu essa carta aos Coríntios? Foi Pedro? Pedro jamais teria coragem de escrever isso aqui. Foi Tiago? Muito menos. João, tão pouco escreveria uma coisa dessa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Sede meus imitadores na doutrina.
se você imitar a doutrina que foi entregue ao apóstolo Paulo ali no paraíso, você vai estar imitando a Cristo Jesus ressuscitado. Agora, se você se meter com Pedro, Tiago e João, você vai estar imitando a doutrina de Jesus de Nazaré, aquela doutrina diante da cruz, que já acabou ali na cruz. Vamos repetir mais uma vez, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim daquela doutrina, o fim da lei de Moisés, o fim da circuncisão é Cristo. Imitamos a Paulo, imitamos a doutrina, por quê? Porque é preciso, é necessário, temos que tapar a boca desses lobos que estão por aí. Temos que ser tapados a boca desses abençoados. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que hoje seja a melhor semana da sua vida. Hoje é o melhor dia da sua vida. Esse aqui é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Tapar a boca dessa doutrina mentirosa, que a palavra corra e seja glorificada. E queremos dizer aqui para você, se você entende que é necessário tapar a boca desses lobos, se você entende que a palavra de Cristo, a palavra da incircuncisão, tem que avançar e quer participar desse trabalho, compartilhe as mensagens. Passe para frente para aqueles que você conhece, para que eles entendam que antes da cruz era maldição, depois da cruz, vida em Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Deus. E também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, é necessário para que a palavra corra e seja glorificada, para que a palavra corra, seja glorificada e salve a mente dos abençoados. E tape a boca desses lobos com a verdade do Evangelho. Abençoados, melhor semana, receba que tudo está bem na sua vida, que Deus mesmo, que já habita em você, hein? Ele não vai habitar em você, Ele já habita em você, ilumine os teus olhos e você entenda com a perfeita vontade de Deus na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.